Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E agora, Lucas, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa palavra é impressionante, porque no livro de Miqueias, o profeta Miqueias, ele havia já profetizado, conforme a determinação do Senhor, que o escolhido de Deus, o ungido de Deus, haveria de nascer em Belém. Ele haveria realmente de nascer, conforme a vontade do Senhor, na cidade de Belém Efrata. Embora fosse uma cidade pequena, seria dali que haveria de se erguer, nascer o rei. E dali, realmente, Cristo viria. Porém, olha que interessante, Lucas 2, diz que saiu um decreto de última hora. E esse decreto praticamente forçou Maria e José a irem às pressas. Para onde? Para Belém. Por quê? Muitas pessoas, ficam, ai, que dó, né? Que dó, ai, Jesus nasceu na manjedoura, ai, que dó, né? Que dó disso, que dó daquilo. Eu quero falar uma coisa para vocês. Maria sabia que ela estava gerando o ungido de Deus, o Filho de Deus. Desde o primeiro momento que ela recebeu da parte do Senhor a palavra do anjo, o anjo falou, o Filho de Deus, ele vai ser chamado Filho do Altíssimo, aquele que vai ser gerado nas suas entranhas. E o que aconteceu? Automaticamente, por ela estar gerando o Messias, como uma boa israelita, porque todos os israelitas sabem todo o contexto profético que pesa sobre o Messias, ela também sabia dessa profecia que dizia que o Messias tinha que nascer em Belém. Porém, o que aconteceu com ela e muitas vezes acontece conosco? Embora nós saibamos do querer de Deus, embora nós saibamos da vontade de Deus, nós ficamos letárgicos, nós ficamos passivos, nós ficamos acomodados. Com certeza, ela lá na cidade dela, ela montou o quartinho de Jesus, ela montou todo, né? Montou o bercinho, ornamentou a casa e falou, olha, você vai nascer aqui. Porém, Deus já tinha dado o decreto. Jesus ia nascer em Belém. E por isso, saiu um decreto de última hora de César Augusto, ordenando que todo israelita teria que voltar para a sua terra. E foi o momento que ela teve que ir às pressas, e foi às pressas para Belém. E foi nesse momento que Cristo, na verdade, nasceu ali, na manjedoura. Agora, se eu sei da profecia, se eu sei que é necessário que o Filho do Altíssimo nasça em Belém, Efrata, conforme foi profetizado em Miqueias, por quê que eu, lá na Galiléia, me acomodo e eu não me desperto para ir para o centro da vontade de Deus? Sabe por quê? Porque isso é próprio do ser humano, é próprio da nossa característica, muitas vezes, de não nos movermos
e não buscarmos o centro da vontade de Deus. E Deus, ele tem que usar situações para nos impelir, para nos empurrar para o centro da vontade dele. E foi isso que aconteceu. Esse decreto empurrou, jogou, na verdade, às pressas, porque a palavra de Deus não cai por terra. Tudo que está escrito na Bíblia e estava escrito a respeito de Jesus precisava se cumprir. E não era porque Maria montou a casinha dela na Galileia, né, e achou tudo gracioso, né? Não era porque ela já estava se preparando para uma coisa que Deus ia falar o quê? Deixar a palavra dele cair por terra. E assim tem ocorrido na vida de muitas pessoas. Deus tem um querer para a tua vida, Deus tem um propósito para você, Deus já estabeleceu o teu caminho, Deus já declarou o que ele quer a respeito da sua vida, só que você não quer se mover, você não quer sair da sua condição de passividade, você não quer se levantar, você não quer, não, desse jeito tá bom, dessa forma tá boa, eu aceitei Jesus, eu era um drogado, eu era, né, um bêbado, eu era um revoltado, eu era isso, eu era aquilo, Jesus me resgatou e parece que a obra acabou. Estou salvo. E Deus, ele tem uma obra. Não é porque Maria recebeu ali a palavra profética e se consumou o milagre no ventre dela, que a obra já estava concluída. Da mesma forma, Deus está em obras na sua vida. Há um trabalho a ser realizado. E precisa haver uma disposição no seu coração de obedecer. Precisa haver uma disposição no seu coração de cumprir com a palavra de Deus. E é o que aconteceu aqui, que embora nós queiramos relutar contra Deus, nós queiramos fazer as coisas da nossa forma, nós queiramos que Deus se acomode, né, ao nosso meio, ao nosso pensamento, ao nosso raciocínio, embora nós queiramos moldar Deus conforme a nossa vontade, Deus, ele não se molda à vontade de ninguém. E a palavra dele precisa se cumprir. E ele usa do que for, ele usa meios, ele usa situações, assim como ele usou decreto que levou às pressas Maria para Belém, porque era lá em Belém que Cristo precisava nascer. E eu quero falar para você hoje, tem muita coisa na sua vida que é desnecessária você passar, é desnecessário. Se você ler a respeito de Jó passou todas aquelas perdas, todas aquelas situações. Porém, quando Jó começou a murmurar, descambou a peleja, a batalha, a acusação para cima dele. Quando ele começou a desgostar da vida, murmurar, que tédio da minha vida, e chegou um momento que, se você ler do capítulo 3 até o capítulo 40, é só briga, é só rebate, é só murmuração, é só acusação. E teve uma hora que Deus teve que se manifestar como um redemoinho. E ele apareceu ali como um redemoinho para ver o quê? Se Jó acordava. Porque há muitas vezes que tem que vir a pressão para nós nos submetermos novamente ao querer de Deus. Porque nós temos a tendência a querer fazer da nossa maneira e levar as coisas da nossa forma. Só que eu quero dizer uma coisa: Deus está acima dos céus e da terra. E aquilo que aconteceu com Nabucodonosor, enquanto ele não reconheceu que é Deus quem reina, ele ficou ali camelando. Não foi? Ele se tornou um homem inerte. Ele se tornou um homem totalmente doente. Ele se tornou um homem até louco. E há muitas pessoas que estão com espírito de loucura, pessoas que estão atormentadas, pessoas que estão se tornando como animais, porque Nabucodonosor se tornou como um animal. As unhas dele cresceram, a barba ficou enorme, ele já não tomava banho, ele já não raciocinava direito, e há pessoas que estão se tornando como loucos, porque não querem se submeter ao reino de Deus. Mas eu quero falar para você hoje, em nome de Jesus, não tenha essa atitude de esperar nas coisas, de querer que Deus se curve para a tua forma, para a tua maneira de ser, de pensar. Não, comigo não tem problema, Deus me entende, é desse jeito. Eu quero falar para você, Deus é santo, Ele é um justo juiz,
que o culpado não tem por inocente. E o Senhor, ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode ser conivente com o erro, com as atrocidades, com as mentiras, com o ódio, com o desamor, com o pecado, com a imoralidade. Ele não pode. Ele quer te levar a uma transformação. Ele quer te levar a uma mudança de sorte. E eu quero dizer para você, nem que ele tenha que usar meios e até situações para te pressionarem, para te impelirem a irem para o centro da vontade dele. A vontade dele vai acontecer. Diz o quê? Que quando José e Maria chegaram em Belém, a fim de alistar-se, né, conforme o decreto que saiu de César Augusto, quando eles chegaram ali, o que aconteceu? Se completaram os dias da gravidez de Maria. E sabe o que aconteceu? Ela não tinha casa pronta, ela não tinha um quarto, ela teve que sair pelos hotéis, né, da cidade, pelas pousadas, procurando um quarto, procurando um lugar para ela repousar, mas não encontrava. Por quê? Porque tem coisa que nós temos que fazer por obediência, no tempo certo, para nós mesmos não sofrermos. Mas nós adiamos, nós não nos posicionamos, e o tempo vai passando, e o tempo vai realmente só acumulando situações que geram enfermidades, doenças para a nossa alma. Sabe o que aconteceu? Se eu sou obediente, eu sei que há um decreto. Miqueias, o profeta, tinha dito, o Messias vai nascer em Belém. Se eu sou obediente, eu estou no 4º mês de gravidez, eu já falo, ó José, a profecia diz, Deus falou, eu tenho que ir para Belém. O filho do Altíssimo tem que nascer lá, tem que nascer em Belém. Eu não ia ficar na Galileia. Se eu sou obediente, eu vou buscar cumprir o querer de Deus. Mas nós servos do Senhor, sempre queremos dar nossos jeitinhos. Nós queremos que as coisas, isso aqui dá para mudar, isso aqui dá para ser diferente. E sabe o que aconteceu? Automaticamente, ela não preparou-se antes, ela não se antecipou, não se dispôs a ir cumprir aquilo que era o querer de Deus, automaticamente teve que chegar às pressas na cidade de Belém. E foi nesse momento que não tinha pousada, e foi o momento que ele nasceu ali em uma manjedoura. E eu quero falar para você hoje em nome de Jesus. Não seja conduzido por pressão. Não seja conduzido pela dor. Tem pessoas que falam, é pelo amor ou pela dor? Eu vim pela dor. Que seja quebrado isso na sua vida. Para de ser uma pessoa que só se move debaixo de pressão. Para de ser uma pessoa que só se move debaixo de maldições. Para de ser uma pessoa que só se move debaixo de pressão, de acusação. Para de ser uma pessoa que só se move debaixo de opressão. Tira essa situação da sua vida. Se mova por obediência. Se mova por amor a Deus. Se mova por respeito. Se mova realmente por aquilo que é o querer de Deus para a tua vida. Para com esse sentimento de fazer as coisas só quando quer. Quando tem vontade eu sirvo a Deus. Quando hoje eu estou me sentindo meio assim, eu não faço. Faça o querer de Deus. A pessoa que mais vai ser beneficiada nessa história é você. Se Maria, no 4º, 5º mês, vamos supor, que se no 6º mês ela tivesse falado, nós precisamos ir para Belém, eu já preciso encontrar um lugar ali, né, uma pousada, porque é necessário que Jesus nasça em Belém. O que ia ter acontecido? Ela não ia ter sofrido a pressão de nascer ali, né, perto de um monte de esterco, de nascer ali, né, junto de um monte de animais. Ela não ia precisar ter passado pelo que ela passou. Porém, eu quero dizer uma coisa para você. Não fique adiando. Não fique como Paulo, né, fazia, lutando, recalcitrando contra aguilhões. Não fica lutando com Deus. Porque no fim da história, Deus sempre está certo. E é o que a Bíblia fala. Eu vejo muita gente falando, porque Deus é injusto, porque isso é injusto. Guarda uma coisa no teu coração. Ao invés de você ficar defendendo
situações, pessoas, guarda algo no teu espírito. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus sempre está certo. Deus sempre está certo. Ele é justo. Agora, cada um, na verdade, vai colher o fruto das suas ações. E eu posso dizer, ainda que você passe por injustiças, sabe o que a Bíblia fala? Que Deus é justo. E bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor a Deus, porque esses serão honrados. Esses são verdadeiramente filhos de Deus, porque no passado perseguiram os profetas. Então, em nome de Jesus, carrega a tua cruz, paga o teu preço, obedeça a Deus, para de relutar, questionar, querer fazer as coisas da sua forma. Queira a vontade de Deus, porque é o melhor para a tua vida. Fique com Deus.